Olá, meu aluno! Tranquilo aí? Vamos dar continuidade às forças que estão envolvidas no movimento circular? Agora falando de um carro fazendo uma curva na estrada. Ei! Um carro fazendo uma curva na estrada. Para existir o movimento circular, obrigatoriamente tem que existir uma força que mude a direção e o sentido da velocidade. Se não tiver uma força atuando, ele não vai mudar a direção e o sentido da velocidade. Por inércia, ele vai em linha reta, ele sai pela tangente na trajetória. Precisa ter uma força mudando a direção e o sentido. No caso do carro, para ele conseguir fazer uma curva, qual é a força que é importante? Você já deve estar vendo aí. É a força de atrito. Sim, um carro fazendo a curva é o atrito do pneu com o chão que permite que ele consiga fazer a curva. Experimenta jogar óleo nessa pista e manda esse carro fazer uma curva. Faz nada, ele vai embora em linha reta, sai pela tangente. Então o pneu, ele tem que estar em condições de ter bom atrito e o asfalto um bom atrito para manter o carro firme nesse piso. Por isso que quando chove é recomendado reduzir a velocidade, porque a pista molhada, a água, dá um efeito chamado aquaplanagem. Ele reduz o atrito. A água, ela preenche, cria uma película preenchendo as irregularidades do pneu, reduzindo o atrito dele com o chão. Por isso tem que reduzir a velocidade, é real isso. Bom, e como funciona? Nós já falamos que a força resultante centrípeta não existe a centrípeta, existe a resultante centrípeta, alguém que vai fazer o papel da centrípeta. Ela é dada pela força que puxa para o centro, menos força que puxa para fora, que é igual a massa vezes aceleração, centrípeta. E no caso, quem está puxando para o centro, mudando a direção e o sentido da velocidade, prendendo ele no movimento circular, é a força de atrito, é o FET. Então, quem puxa para o centro é FET. Quem puxa para fora? Ninguém. Não tem nenhuma força aqui puxando para fora. Já já vai ter exercício falando de que tem puxando para fora, mas nesse caso ainda não tem. Que é igual a massa vezes a aceleração, centrípeta. Está aqui a formulinha. Mas vamos lembrar sobre a força de atrito. Então vamos lá, vamos escrever aqui um pouquinho mais sobre a força de atrito. Se você lembrar, força de atrito, a formulinha é normal vezes o coeficiente de atrito μ. Vamos supor que essa pista está fazendo uma curva e ela está no plano horizontal. Sim, existem pistas que inclinam para ajudar na trajetória, para segurar o carro na curva, no movimento circular. Chama superelevação da pista. Lá na frente eu vou gravar vídeo sobre isso. Mas agora, imagina na horizontal. Se for na horizontal, então, a força-peso ela vai ser igual à força normal. Então, repara, peso está para baixo, normal para cima, e para quem interessa normal? Para calcular a força de atrito, normal vezes μ. E nesse exemplo simples, a normal vai ser igualzinho o valor da força peso. Bom, se eu já sei que a força de atrito é normal vezes μ, que estudamos em bloquinhos, matéria passada, e também sei que força de atrito é massa vezes aceleração centrípeta. Vou escrever aqui embaixo dele, ó. Também a força de atrito, no caso do movimento circular em particular, é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ora, é a mesma força de atrito. Eu posso tranquilamente dizer que a força de atrito feita por uma fórmula é igual à força de atrito executada pela outra fórmula. Então, eu vou escrever assim. Vou pegar a primeira de baixo, do movimento circular. Força de atrito é massa vezes aceleração centrípeta. E usando a outra formulinha tradicional lá, antiga, é normal vezes o coeficiente de atrito μ. Simplesmente igualei as duas formulinhas. Vamos lembrar mais um pouquinho. A aceleração centrípeta é m vezes
eu vou pular aqui uma linha para facilitar a nossa vida. Espera um pouquinho, dá mais espaço. É massa, aceleração centrípeta, vezes velocidade elevada ao quadrado, já vou pôr o quadrado, não se desespere sobre o raio, que é igual a normal. Se a normal é igual ao peso, peso é m vezes g, vezes o coeficiente de atrito, mi. Vamos terminar então aqui, espera um pouquinho só. Eu vou colocar aqui o elevado ao quadrado, mv ao quadrado, sobre o raio. Então, eu preciso montar aqui o sobre o raio. Sobre o raio. Pronto. É isso. As duas formulinhas eu posso igualar. E perceba uma coisa. Eu tenho massa dos dois lados da igualdade, então eu posso fazer cut, cut. E sabe o que isso significa? Em essa formulinha que eu estou demonstrando, ela vai funcionar independente da massa do carro. Ninguém vai precisar ficar pesando os passageiros que estão vendo a massa, né? Melhor, dos passageiros dentro do carro para poder fazer uma curva na estrada. Seria muito ridículo, né? Ei, desce todo mundo do carro. Agora vamos medir a massa. Agora eu já sei qual é a velocidade que pode ter numa curva. Ei, a física é legal nesse ponto. A massa corta, não depende da massa. E aí eu vou isolar essa velocidade. Eu vou passar todos os termos para o lado direito, menos o v, vou isolar o v, e o quadrado também. Dessa maneira, minha formulinha ela vai ficar com essa cara aqui. V. Opa, ficou a letrinha pequena do quadrado lá. Vamos melhorar isso aqui. V é igual, eu vou pôr aqui uma raiz quadrada de R vezes G vezes mi. E aí, é só montar aqui, vamos lá, a raiz, porque o quadrado, nossa, o quadrado vai para o outro lado, e aí a gente pode passar o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Eu estou tentando me virar com essa parte de cima aqui, vocês viram que eu estou bem atrapalhado, né? Mas vai ficar assim mesmo. E essa formulinha, V igual a RG vezes mi. Eu brinco com o aluno que você quer fazer uma curva com segurança, é só fazer um regime. Regime, entendeu? Regime. Aí você faz a curva. E repara, a velocidade, então, numa curva depende do raio da curva, da gravidade e do coeficiente de atrito. E essa velocidade aqui, nós vamos chamar ela de velocidade máxima que um carro pode ter numa curva. Não pode ter velocidade maior do que essa daqui. Se eu tiver uma velocidade maior que a velocidade máxima na curva, que é o regime, o carro não consegue fazer a curva, o atrito do pneu com o chão não segura o carro e ele sai pela tangente. Por isso que é importante você ter a velocidade máxima e respeitar a velocidade máxima numa estrada. E essa velocidade regime, o mi, a pista seca, porque se tiver a pista molhada, o valor do mi é menor. Se o mi é menor, a velocidade também tem que ser menor. Pegou a ideia do carro na curva numa estrada? Vai ter mais vídeos sobre isso. Abraços newtonianos. Fui, tchau!